Amém, irmãos? Bom dia a todos, irmãos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir aqui uma palavra para início da nossa reunião pré-culto, né? Aí depois, às 10h30, nós começamos o nosso culto de comunhão. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir uma palavra que está lá no livro de 1 João, no capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos no versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse trecho da Escritura aqui, irmãos, assim, para nós fazer um breve preâmbulo, depois aí o pessoal vai compartilhar suas experiências com os materiais da Editora Vida do Sul. Aqui fala duas coisas bem importantes, luz e comunhão, né? Aqui diz, o apóstolo João falando para nós, que Deus é luz. Que aquele que está em Deus está em comunhão com Deus e, por consequência, tem comunhão com as pessoas. Tem comunhão uns com os outros. Hoje a gente percebe que no cristianismo a nossa maior dificuldade é ter comunhão com os irmãos, né? Porque nós julgamos, porque nós criticamos, nós falamos mal dos outros, nós fofocamos, nós somos muitas vezes, diante das circunstâncias, indiferentes, que isso é uma fatalidade para o nosso crescimento espiritual. A gente bate boca, a gente não aceita as pessoas do jeito que são, e a gente percebe que isso é bem comum, às vezes, não somente num momento de comunhão, assim, num culto, num grupo familiar, ou em alguma programação da igreja, mas isso é bem comum dentro da nossa casa, porque a igreja de Jesus é lá em casa, lá, né? É lá que nós devemos ser cristãos, né? Porque lá que a gente se acorda de manhã, olha para o cônjuge, o cônjuge olha para nós, olhamos para os filhos olham para os pais. E ali a gente não tem máscaras, né? A gente é autêntico ali. A gente fica irado, briga, xinga, né? Infelizmente tem sido comum nos lares. E isso é um termômetro que Deus mostra que nós não estamos nele ainda. Porque aqui o apóstolo João diz assim, ó, ora, a mensagem que da parte de Deus nós temos ouvido é essa, ó, e é o que nós temos que anunciar, que Deus é luz, e não há em Deus trevas nenhum. Então a gente percebe que luz e trevas não têm comunhão. Imagina você chega em casa assim de noite, né, gente? Aí você está na rua, por exemplo, chega em casa de noite, vai no interruptor e não tem luz. O que está acontecendo que não tem luz? 2 únicos motivos faz com que a luz, energia elétrica, não produza luz. Primeiro, tu não pagou a conta, né? E segundo, aconteceu alguma coisa nas instalações e aí, por algum motivo, cortaram a energia elétrica de todo o bairro. Percebe que a falta de luz ela só tem por causa desses 2 motivos. Ou você não paga a luz, ou acontece alguma reforma, alguma coisa aí na cidade e fica sem luz. Uma é um motivo teu pessoal, não pagou. E o outro é um motivo bem maior, é porque eles estão consertando e ampliando a energia elétrica e eles estão fazendo melhorias, né, para que ela chegue até você. Então preste atenção. Por que eu não desfruto da luz? Porque se você não desfrutar da luz, você não vai desfrutar das pessoas que são irmãos em Cristo. Você não vai desfrutar de Deus, que é o nosso Pai. E todos os benefícios que eu preciso para ter nessa terra, na vida temporal, paz, alegria, suprimento, tanto natural e espiritual, vem de Deus através dos nossos irmãos. Então, se você não tem comunhão com os teus irmãos, não consegue suportar eles, ou eles não te suportam,
é porque você já quebrou a comunhão com a energia elétrica espiritual, que é Deus. E a mensagem que a gente anuncia aqui nessa casa é essa, que Deus é luz, e que Deus não anda em trevas. Mas existem momentos na nossa vida que a gente experimenta o vale da sombra e da morte, que nem Salmos 23:4, né, Davi, né? Tem momentos na nossa vida que a gente experimenta a falta da luz. Por que está faltando luz, Senhor? Por que está faltando paz, comunhão, intimidade? Por que está faltando mansidão, humildade? Isso é falta de luz. Por quê? Porque eu não estou pagando um preço. Então, corta-se a luz. Quando você não paga um preço de se negar, de jejuar, de orar, de compartilhar as verdades espirituais, falta a luz lá na tua casa. Você olha para o teu marido, não aguento mais ele. Você olha para a esposa, não aguento mais ele. Você olha para os filhos, não aguento mais eles. Os filhos olham para os pais, não aguento mais eles. Por quê? Faltou luz. Qual é o primeiro motivo que falta luz? Você não pagou um preço. Você sabe que a luz está com Deus. E por falta de comunhão com Deus, você não consegue ser luz na tua casa. Então, a gente tem tido experiência lá em casa, assim, que quando acontece uma coisa errada, a gente já sabe, faltou luz. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Por que faltou luz? Será que a gente não está pagando a conta da energia elétrica? Ou seja, não estamos pagando um preço para que essa luz flua através da minha vida. Diga para o teu irmão, você é a lanterna de Deus na terra. Amém? Então, quando você estiver lá na tua casa e estiver com problemas, esses problemas você precisa de luz para dissolver e resolver eles. Amém? Então, o primeiro motivo que falta luz lá em casa, eu não paguei a conta, ou seja, eu não estou pagando um preço. Eu não estou me posicionando como filho de Deus. Eu tenho que olhar para o filho de Deus, como é que ele pagava a luz, negava a vida da alma. Todos os dias Jesus, não era assim? Ele tinha luz sempre. Aí chegava um paralítico lá, ele estava com trevas. O Senhor era a luz daquele paralítico, ele saía andando. Aí chegava um cego lá, não tinha luz. Chegava na frente da lanterna de Deus na terra, que era Jesus, Jesus liberava a luz daquele cego, saía saltitando de alegria, porque agora estava vendo. O dom da visão retornou para ele. Amém? Então, se você tem problema lá na tua casa, está com dificuldade financeira, está com um problema nas finanças, está com problema com os filhos, com o cônjuge, é trevas, tem trevas lá. Quando tem trevas, qual é a nossa solução? Fugir das trevas sem a luz. Aí a Bíblia diz em Salmos 42:7, né? Trevas puxa trevas, um abismo puxa outro abismo. E aí quando gera um problema, a gente quer resolver do nosso jeito. Não. Para e paga um preço para ter a luz. E a luz dissolve todas as trevas. Segundo ponto, você tem que prestar atenção para resolver lá em casa. Lá. Eu vou resolver lá em casa depois. Né? Segundo ponto, quando tem trevas lá, eu já identifiquei, Senhor, eu estou pagando um preço, mas as trevas estão ainda perseverando na minha vida. O que está acontecendo? Aí é uma coisa de logística. Deus está provando você para ver se você vai se manter fiel. Lembra daquele cego de nascença? Aí os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, esse cara está nas trevas. Quem é que pecou? Ele está cego. Quem é que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem foi que pecou? Olha o que Jesus disse. Não foi nem pai que pecou, nem mãe que pecou, nem ele que pecou, ninguém pecou. Deus fez ele assim, momentaneamente, circunstancialmente, um tempo para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então daqui a um pouco está trevas lá na tua casa. Quem é o culpado? Ninguém é culpado. Deus está promovendo porque Ele está melhorando a logística. Ele vai fazer algo grandioso na nossa vida. Ele vai fazer a gente crescer. Ele vai fazer a gente viver por fé. Amém? Então fica essa dica aí, né? Que trevas imperam na nossa vida por dois únicos motivos. Ou você não está pagando um preço, geralmente é isso. Né? Ou Deus está aumentando